Então, eu sou arquiteta do Rio de Janeiro, Brasil. Tenho 36 anos e me formei no ano de 2000 e na Universidade de Santa Úrsula, que foi uma universidade feita em 1939 para mulheres. Então, ou seja, ainda não tem 100 anos que as mulheres estudam. Então esse prêmio é uma espécie de celebração, pode-se dizer disso. Essa semana eu estou fazendo um workshop sobre a tecnologia do cimento, depois da semana que passou, que foi a semana da Feira de Milão, que deu tempo de ver tudo isso, e sexta-feira de receber o prêmio, né, Archvision Prize. E essa semana eu estou fazendo esse estágio para entender sobre como a Itaú Cimentos trabalha, como é que são as pesquisas e a conexão deles com os arquitetos e designers, como isso funciona e como eles estão abertos para isso. Então eu estou iniciando isso. Eu acho que foi uma surpresa muito grande, acho que eu não esperava realmente. Quando fui convidada para participar, não achei também não sabia o que o prêmio estava procurando, que tipo de perfil, né? E fiquei muito feliz, sobretudo por causa do júri, né? As 9 mulheres júri, a diferença entre elas. Depois eu soube que foi unanimidade, que elas todas concordaram. Então foi uma alegria enorme, assim, uma surpresa e uma coisa assim que certamente eu espero que seja uma coisa que me encoraje a continuar na profissão, que não é fácil essa profissão, né? É muito instável. Então eu acho que esse prêmio veio para celebrar muita coisa e para encorajar a continuar. Eu acho que existe hoje, óbvio que tem diferenças em toda parte do mundo, preconceito contra a mulher. Eu acho que nos países europeus, na América Latina, existe ainda mais um preconceito silencioso. Então ele existe de fato, mas ele existe dentro de um silêncio. E obviamente a gente vive num mundo que ainda tem uma menina que leva um tiro na cabeça porque quer estudar. Então assim, esse prêmio muitos homens ficaram enciumados com esse prêmio, né? Muitos. E não gostaram. Por quê? Então vamos fazer um prêmio só para homem. Mas eu acho que é uma celebração dessa mudança, né? E tiveram muitas arquitetas, a gente sabe disso, que não foram reconhecidas, né, ao longo da história. Então esse preconceito existe ainda, né? É um momento de mudar e de comemorar. Eu acho que a gente vive um momento assim difícil de arquitetura, porque tem essa coisa, essa coisa do estar arquiteto, né? Uma coisa que não existia isso, né? Não existia a estrela assim midiática da arquitetura, e isso é um pouco exagerado, né? Hoje. Então isso é uma mudança, e a outra mudança que eu acho é são ainda mais duas coisas, essa coisa midiática também da imagem. Então você às vezes apresenta o seu escritório só com imagens renderizadas. Eu não gosto, se puder não use imagem renderizada, porque eu não gosto de qualquer ideia de hiperrealista de um projeto que ainda não existe. O Paulo Mendes da Rocha faz uma maquete de papel e você consegue entender todo o projeto. Então essa ideia hiperrealista de um objeto que não existe, para mim me parece absurda. Isso tomou conta um pouco do mundo da arquitetura, né? E é tão realista que às vezes você tem dúvida se existe ou não. Eu acho isso muito perigoso, assim, no nosso tempo, né? Então são essa coisa midiática, essa coisa da imagem, que é muito perigosa. Ou seja, os arquitetos ainda se preocupam em fazer uma arquitetura para uma boa imagem, que também é muito perigoso. Quer dizer, tem que sair bem na fotografia. Numa arquitetura não é isso, né? Não é para sair bem na foto.
Então, esse é outro perigo do nosso tempo. E o terceiro é essa questão que não é que tem um lado bom, que é o tema sustentabilidade, é uma coisa muito boa, muitos acho que educa, inclusive quem não é do mundo da arquitetura, educa, assim, por exemplo, um edifício como esse. Quer dizer, quem está vivendo aqui dentro está sabendo da maravilha que é ter luz num prédio, que é ter uma coisa acústica boa, eles falam sobre isso, quem não é arquiteto. Então isso educa as pessoas, né? Mas é muito perigoso também, porque toda essa questão por exemplo, LEED, né? Você ganha pontos na arquitetura eu não sei o que significa ganhar pontuação. Eu acho que é muito mais sensível do que isso, né? Muito mais delicado do que isso, essa questão do sustentável. Eu acho é uma questão muito séria. O termo está cansado, né? Mal foi inventado o termo sustentável, é um termo que já está cansado, mas tem todas as coisas boas que isso está trazendo também. Mas é importante entender que isso é mais sensível, por exemplo, que não é uma questão, que não existe modelo, né? Isso é que é importante entender. Não existe esse edifício não pode ser feito no Rio, né? Não existe um modelo para o sustentável. E se esse edifício estivesse a 500 metros daqui, sensível assim como 500 metros, se tivesse rodeado de árvores, ele poderia ser uma outra arquitetura. Então, assim, é mais delicado do que parece, né? E não existe arquitetura do futuro, casa do futuro, não existe nada disso, não existe modelo, né? Então, são coisas que a gente tem que ter cuidado, assim. Existe essa imagem de que o Brasil está crescendo muito, mas também não é, os arquitetos passaram muitos anos, por exemplo, no Rio de Janeiro sem trabalho, agora tem trabalho. Então está mudando, mas não existe um planejamento para essa mudança, né? Então os arquitetos não são tão ativos assim quanto deveriam ser, né? Existe, por exemplo, algumas coisas acontecendo no Rio, como 3 novos museus, mas 3 novos museus não mudam uma cidade, né? E, então a questão do Rio não é criar esses novos museus, deveria ser uma questão mais de infraestrutura, né? Mas é positivo também, porque um museu novo num lugar abandonado pode mudar por toda uma região, então é bom também. Mas é importante saber que a questão lá mais grave é a infraestrutura, quer dizer, o deslocamento e tudo que a população precisa, né? Então a arquitetura deveria ser um lugar não um objeto bonito no centro, em Copacabana, ou um museu imenso que estão fazendo do Calatrava, que vai gerar uma imagem midiática para o Rio, e vai todo mundo dizer, olha como o Rio está crescendo. Então não é isso, né? Isso é que tem que ter cuidado, assim, essa imagem midiática de que o Brasil está crescendo não são essas imagens de arquitetura, né? Eu acho que a coisa mais significativa no Brasil de arquitetura que acontece é São Paulo e é o Paulo Mendes da Rocha, a figura assim mais importante, né? E isso porque qualquer arquitetura que ele faz no São Paulo é uma inserção urbana. Quer dizer, ele não faz assim, óbvio que ele faz projetos lindos, são imagens lindas, mas é por exemplo, a Praça do Patriarca, é uma cobertura, mas é uma cobertura para uma população, que é quase um imã, onde todo mundo atrai todo mundo. Então é uma coisa assim de inserções e modificações urbanas dos projetos de arquitetura. É isso que deve ser entendido, né? Não projetos apenas bonitos na paisagem. Assim, isso o Rio vai sofrer muito, Rio de Janeiro, porque virou a cidade mais vista, né? Mais midiática. Então pode ser uma mentira esse grande crescimento. Eu acho que é uma coisa para ser estudada, assim, a arquitetura na América Latina, sobretudo feito por jovens arquitetos que estão entendendo essa nova maneira de fazer. Eu acho que tem esse sentido, assim, da economia, por exemplo, né? Então, o que é
esses projetos novos têm, né? Que por exemplo, no Equador tem o Aborde, que trabalha em favelas e trabalha em situações mais difíceis. E eu acho que assim existe uma habilidade de trabalhar nessa crise, entendeu? E é isso que a Europa, que depois de muitos anos de riqueza está sofrendo agora. Eu espero que isso mude um pouco a arquitetura desse Star System, né? Porque é uma arquitetura que tem que se adaptar aos novos custos mesmo. Com isso, quando você se adapta aos novos custos, você tem que refletir sobre isso. E isso certamente gera um outro tipo de arquitetura, mais simples, né? Então eu acho que isso acontece sim na América Latina. Você tem que trabalhar com menos, mas isso é um motivo para você pensar muito mais, às vezes, né? Às vezes, assim, é uma coisa que você tem que ter, com menos elementos, você tem que pensar mais, às vezes, né? Então, eu acho que tem essa diferença, assim. No Paraguai você vê os arquitetos trabalhando com tijolo, né? O tijolo a fábrica de tijolo para todo lado no Paraguai. Então eles começam a desenvolver uma habilidade de trabalhar com aquilo, né? E tem cada coisa mais bonita do que a outra no Paraguai, que nunca foi um país que teve uma arquitetura significativa, agora tem, né? Então, eu acho que é um lugar para ser observado, assim. Bom, eu espero ter trabalho e trabalhos que façam sentido fazer, né? Eu não queria fazer coisa que não faz sentido. Então, eu já soube recentemente que estão organizando um grupo de arquitetos do Star System para atuar nas favelas. E começaram a convidar alguns arquitetos, e aí eu pensei, será que com esse prêmio Arquivision podem me chamar? Eu pensei, espero que não, porque não faz sentido esse tipo de atitude num lugar pobre, sabe? Esse tipo de arquitetos com intervenções de quê? Que significado que isso tem? Então eu espero que eu não faça esse tipo que eu não tenho que fazer nada que não faça sentido, sabe? E com isso eu acho que a boa arquitetura aparece. Quer dizer, se você é chamado por esse tipo de proposta, obviamente não vai surgir uma boa arquitetura. Então, o cliente, a proposta, o enunciado, né, que traz uma boa arquitetura. Eu acredito muito nisso.